para ouvir, né? Sim. Então, hoje a gente veio para falar um pouquinho para todo mundo da importância da vida, né? A gente sabe que, na verdade, a nossa vida, eu começaria assim, nosso espírito é único, a nossa vida é uma vida, só que a gente passa por várias viagens para que a gente vá evoluindo e chegando aonde a gente tem que estar de volta ao lado do nosso Pai. Então, são vários aprendizados. Essas viagens que eu digo são as nossas encarnações. São aqueles momentos em que a gente está aqui, encarnado, utilizando-se desse corpo físico para melhorar o nosso aprendizado e a gente chegar a um ponto muito mais alto. Só que muitas vezes, o que nós fazemos dessas oportunidades que nós temos dessas viagens? Utilizando o nosso livre-arbítrio que nos é dado, como que a gente está realmente passando por elas? Nesse momento em que a gente tem essa questão da valorização da vida, quando a gente para e pensa o que nós estamos fazendo dessas oportunidades, dessas viagens que eu estou tendo a condição de passar, de que maneira eu estou conduzindo-as, até onde eu fui com elas, o que eu estou aprendendo em cada uma delas. E hoje, no trabalho nosso, mais cedo, na nossa reunião mediúnica, nós tivemos alguns irmãos que vieram e colocaram para a gente, né, o quanto eles se entregaram àquele impulso imediato de interromper aquele momento da viagem que eles estavam passando. Né? E aí eu vou pegar aqui esse gancho, que é o que acontece com algumas pessoas que ainda não têm entendimento, eu vejo, né? Assim, o que é ter uma vida. Às vezes, a gente encarnada, a gente tem a ideia de que essa vida, ela se compreende aqui. Tudo que eu tenho que viver, eu vou viver aqui. E muitas vezes, essa vida, quando te convida para novas experiências, e essas experiências, muitas vezes, elas têm um cunho mais doloroso, o que a gente percebe é que as pessoas, para sair daquela dor, eles têm a ideia de que eu posso estancar essa vida. Né? Então, eu vou me retirar desta vida. Você pode se retirar dessa experiência, mas a vida continua. E aí, quando essas pessoas têm... essas pessoas não, né? Somos nós que temos, né? Esse conhecimento ou esse reconhecimento de que isso não acaba, e a gente se frustra mais. Aí a gente acaba pegando aqui... Eu sempre falo que, às vezes, a gente escolhe uma estrada meio pedregulhosa, vamos dizer assim, e a gente vai colocando mais pedrinhas nos ombros, né? Então, a gente, além de estar com os pés descalços, andando nessa estrada pedregulhosa, ainda coloco um saquinho e vou acumulando mais coisas. E achando que acumulando essas coisas, de alguma forma, vai me aliviar a dor nos pés. E não vai. Então, para mim, quando eu olho a vida é um grande convite da gente se experimentar. Se experimentar nas situações de dor que nos faz nos burilar. E aí que mora o nosso perigo, né? Porque nem sempre a gente quer experimentar essa dor, né, Lina? Isso é muito interessante a gente entender isso, porque eu acho que é um crescimento, é a partir de um esforço de entender, um esforço de aprender, um esforço de se instruir, de se educar, que o espírito vai percebendo que muitas das coisas que ele está passando agora são consequências do que ele fez, das escolhas que ele fez. O fato de nós estarmos crescendo para essa era do espírito, que vai nos fazendo mais sensíveis a coisas além daquilo que a gente pode apalpar e ver, né? Pesar.
Então, eu acho que André Luiz traz uma coisa muito interessante, que ele fala o mundo das formas. Nós aqui nessa encarnação, no mundo físico, vivemos o mundo das formas. Então, quer dizer, o espírito, ele não tem forma, ele não precisa... O que é espiritual não tem peso, não tem medida. A felicidade, a tristeza, né? Não tem como você medir, colocar um quadradinho, colocar uma figurinha. A gente põe uma carinha triste, um sorriso no rosto para demonstrar a felicidade, mas não tem como nós medirmos. E eu acho que foi essa evolução do espírito que vai trazendo para a gente também a noção de que a vida é única. A vida às vezes a gente está aqui com o corpo, às vezes sem corpo, mas a vida é uma vida só, não tem como sair dela. E a experiência que nos mostra que sair dela antecipadamente, por força de nós provocarmos essa saída, geralmente é por quê? Porque você tem um problema aqui que você não aguenta mais, ou que você acha que não aguenta mais, e que você tem a ilusão de que terminando com esse... você tem a ilusão de que o problema está no corpo, e não em você. Você é mais do que o corpo. O seu problema vai seguir com você onde você estiver, com o corpo ou sem ele. Só que, quando a gente cria esse problema maior, que é atentar contra a nossa encarnação, a gente acaba causando mais um problema, né? Como o Sandria falou, é uma pedra imensa que a gente coloca no saco que está carregando já nas costas, e vai aumentando esse problema. Então, acho que a importância também de a gente entender que é vital a compreensão maior, a compreensão de como a vida funciona. É tão interessante, né, que quando a gente descobre a imortalidade da alma, né, como você disse, é uma vida só. Nós vivemos uma vida indo e voltando para o mundo espiritual, fazemos parte do mundo espiritual, mas podemos viver no mundo físico temporariamente. Então, essa é o nosso trânsito. Mas a ignorância quanto a isso nos dá, diante da dor, a impotência de como lidar com ela, né? E a dor faz parte da vida física. Enquanto não estamos realmente conscientes, né, conscientes de que somos espíritos imortais, a gente toma algumas decisões para aplacar a dor, mas quando não conseguimos, com as coisas que a gente tem à mão, né, o remédio, o vício, qualquer coisa, né, que tenha na vida material que possa nos fazer, a violência, que possa nos fazer aplacar a dor, a gente toma a decisão de desistir de tentar, né? E esse desistir de tentar, diante da dor, ficamos tão inconscientes, ao invés de tentar dominá-la, a gente deixa que o sofrimento nos domine e passamos a desistir da vida, como se isso fosse possível. Intimamente, a gente sabe que não é possível, mas é como crianças, né, que não estão suportando mais o joguinho porque está perdendo alguma coisa ali no tabuleiro e pega e joga tudo para cima. Não, ou então a bola é minha, vou levar para casa, ninguém mais brinca. Né? A gente tenta interromper o fluxo de uma coisa que não tem como interromper, que é a vida. Né? Porque fomos criados assim. Simples, ignorantes, fadados à evolução máxima, e viver durante esse período evolutivo, evoluindo. Então, os espíritos dizem que a gente nunca para de evoluir. Né? Então, quando a gente desiste da vida, é mais um ato de covardia que a gente toma diante de uma solução que a gente não consegue alcançar, como crianças que somos ainda. E isso gera todo um segundo sofrimento, porque chegamos no mundo espiritual com muita raiva, com muito desespero, completamente cegos, porque a gente pensa que a morte, aquela morte física, vai acabar com a gente, né? E muita gente diz assim, poxa, que atitude, menina, corajosa daquele homem, pegou um revólver e deu um tiro na cabeça. Né?
tomou alguma coisa para morrer. Isso não é uma atitude corajosa, isso é a atitude maior covardia que alguém pode ter diante de um problema. Porque na hora ele para e não consegue mais lembrar, puxa vida, não vou morrer. Não existe essa morte. Que ele seja ele de que crença for, na hora de uma decisão dessa, ele é tomado de toda a ajuda possível para se esclarecer sobre esse impedimento de realmente morrer, de sanar o problema ali. Então, esse é o maior problema que se causa. É você acordar não, nem dormir. Você ainda com o revólver na mão, pela vibração do ato, e se vê o corpo caído, morto, que realmente o corpo falece, e você continua ali, as pessoas vão lhe acudir, você quer se comunicar e não consegue, e os problemas tomam um volume muito maior do que tinham. Porque enquanto você tem o corpo físico para rebater este sofrimento, é uma coisa. Você se vicia, você fala com alguém, você se joga no chão, você se automutila, você faz 1000 coisas, ainda que danosas, mas faz. Mas sem o corpo físico, você só tem você e você. E Deus, porque Deus está em você, mas você não sabe onde Ele está. Você às vezes nem crê nisso. Então, também a falta de crença termina sendo mais um degrau ao desespero. Mas uma hora você vai conseguir, porque se Deus é o Deus que a gente, né, conhece desde de muitas vidas, né? O pai é o pai, a gente chama de pai, tudo. Imagine um pai amoroso, o que é que faz? Está ali assessorando aquele filhinho que caiu, mas caiu assim, feio. É aquela queda da moto, assim, que você vai ficar em coma um pouquinho, sabe? Então, a única coisa boa que a gente pode levar de uma situação dessa é preces, né? Preces para a pessoa que não conseguiu segurar a peteca. Eu queria, desculpa, só queria pegar aqui o gancho que a Marisa trouxe, que ela disse, né? Então, uma pessoa que hoje ou pensa ou fez esse ato, eu acho que é importante a gente ter a consciência de como que a gente pode se aproximar desse Deus. Então, muitas vezes, aqui mesmo, nas nossas reuniões mediúnicas, a gente vê essas pessoas que elas se apartam de Deus, elas se apartam desse Pai que acolhe, que é amoroso, e muitas vezes é porque tem uma concepção desse Deus que é um Deus punitivo, que é um Deus julgador, é um Deus que não vai aprovar o que eu sinto, o que eu penso, o que eu sou, porque uma pessoa quando tira a vida, ela tira a vida por N fatores, né? E normalmente ela está querendo tirar aquela dor, aquele sofrimento, não necessariamente aquela vida. Mas por falta de entendimento, e aí vem o primeiro ponto que eu também gostaria de reforçar, a importância de entender este processo de desencarne. O que é isso? O que é a morte? O que morre? O que vive? O que sobrevive? Naturalizar um pouco isso para ter mais compreensão sobre si. Porque muitas vezes você entende que está acabando com esse sofrimento, e na verdade você, como eu já falei anteriormente, está colocando uma pedrinha maior para você mesmo. E o segundo ponto é, se essa dor ela é tão grande, eu não estou conseguindo sozinho, divida, mas divida porque é grande, né? E quem é grande nessa história? Deus. Só que para isso eu preciso criar essa intimidade com Deus. Eu preciso me aproximar de Deus. Eu tenho que entender que esse Deus, é o que a Marisa falou, é um Pai. É aquele Pai que ele não vai te julgar. Ele vai estar ali junto de você. Ele não vai poder viver para você essa experiência. Mas ele vai te dar todos os conteúdos. Eu sempre penso assim, que quando a gente veio para cá, Deus arrumou a nossa mala. Sabe a mãe quando vai viajar? Filha, peraí que eu vou arrumar a sua mala. Aí ele pôs tudo bonitinho, um compartimentozinho, colocou todas as coisinhas. Então assim, agora vai. A mala tá lá. Só o que a gente faz no meio do caminho? Adolescente, né? Vou tirar a meia, vou tirar, né? Tira tudo. E algumas coisas caem pelo chão, outras você não sabe onde é que tá. E aí quando você vê que você precisa dessa mala, que é uma coisa muito mais emergencial, você precisa daquele conteúdo, você não acha.
porque a gente mesmo desorganizou. Eu tenho em mim a certeza de que esse Deus reuniu todos os conteúdos que a gente precisa para dar conta de tudo, porque Ele é bom. Se Ele é bom, então Ele acredita em nós. Então, o que falta, talvez, é a gente acessar essa malha. Se a gente não sabe como achar, gente, usa o recurso. Quando a gente falar, mãe, cadê a meia? Ela vai lá e acha pra gente. Né? E muitas vezes ela fala para você ir lá pegar a meia. Se eu tiver que sair daqui para pegar isso, não é isso que a mãe fala? Então, eu acho que é isso. Eu acho que a gente só precisa aprender a usar, a acessar essa malha. Isso aí. A gente estava estudando para fazer, né, esse collab, e eu peguei eu gosto muito do Renovando Atitudes, todo mundo sabe que eu trago várias palestras deles, né? E no capítulo 38 do Renovando Atitudes, tem um título para gente que é o Viver com Naturalidade, né? E dessa lição, um dos últimos parágrafos, eu sei que muita gente ainda não tem essa compreensão e por isso leva a cometer vários atos, mas eu extraí do que eles disseram que, assim, Hamed nos traz, né? Devemos, sim, viver no mundo com a consciência que somos espíritos eternos em crescimento e progresso, né? E que o nosso ânimo de viver em sociedade depende de colocarmos em prática as nossas verdadeiras capacidades e vocações da alma. Quer dizer, é o que a Sandrinha falou. A gente vem com a bagagenzinha, né? E o que a gente está fazendo dessa bagagem no meu viver hoje aqui? Então, são várias coisas, várias questões que nos trazem, assim, e a gente tem isso tudo aqui à nossa mão. Vamos, então, utilizar os recursos que a gente tem. Quantos foram os recursos que o Pai nos deu para que a gente viesse até aqui? Quantos deles eu tento jogar fora, mas eles não vão sair, não. A mala está ali, ela pode estar despedaçada, uma coisa em cada canto, mas ela está ali. A gente não se desfaz daquilo que a gente já conquistou, das nossas vocações, das nossas capacidades, elas estão sempre internas da gente. De que maneira que eu vou usar melhor nessa nova viagem que eu estou fazendo? Isso que a Sandrinha falou de procurar Deus, eu acho que isso é importantíssimo, né? A Marisa falou fazer através da prece, mas acho que também a gente precisa lembrar que Deus atua em nossas vidas através das criaturas, dos outros seres que estão à nossa volta. E para quem está com problema ou sente que está com um problema muito sério, que não está dando conta, o dividir, muitas vezes, vai ser procurar conversar com um amigo, procurar procurar uma ajuda profissional, psicológica, procurar uma ajuda médica, procurar uma ajuda espiritual, e com tudo isso, às vezes a gente vai precisar de uma medicação, às vezes a gente vai precisar de uma análise, a gente vai precisar de um tratamento espiritual, mas entender que, assim, o que eu vejo é que Deus não vai aparecer assim na minha vida, como apareceu para Moisés lá, né, pegando fogo na sarça no meio do deserto. Não, ele vai aparecer na minha vida através das pessoas que estão nela. E as pessoas que estão, se eu sei se eu percebo alguém com um problema, treinar a minha sensibilidade de tentar entender como é que eu posso ajudar também. Eu gostei também dessa lembrança, Lina, porque às vezes quando a gente fala que somos seres divinos, que eu gostei quando Sandra falou que tem sempre alguém por nós, né? Eu diria mais, conosco, porque temos a providência divina 24/7 sobre cada um de nós, mas estamos encarnados, estamos em desespero. Então, além de toda essa ajuda espiritual que nos cerca por sermos espíritos, fora todas as pessoas em volta de nós, a quem podemos pedir ajuda num momento desse crucial, devemos pedir.
o calar, o querer só se achar poderoso para isso, é muito pouco, ou só uma coisa e não tudo. Então, devemos buscar tudo ou todos em que confiemos. E uma outra coisa também que as pessoas que não são, não têm conhecimento espiritual, não sabem, é que todos os momentos da nossa vida nós estamos interferindo na vida espiritual e a vida espiritual interferindo na nossa vida, diretamente. Essa não é a nossa primeira encarnação, nós já fomos muitos personagens, já vivemos muitas experiências. E se a gente olhar a história para trás, a gente vai ver que hoje realmente é como os espíritos dizem, é o nosso melhor momento, porque tudo para trás foi pior do que é hoje. Se hoje a gente acha que tem alguns percalços, lá atrás foi muito pior. Hoje a gente já conversa sobre eles aqui. Antes a gente nem isso fazia, a gente daria logo, realmente acharia que poderia tirar a vida. Então, esse sentimento de que existem pessoas por nós e conosco. Conosco é esse Deus interno. Conosco são esses espíritos do bem que convivem conosco há muitas encarnações. Conosco é esse Jesus que a gente conhece, com toda a sua pleia de trabalhadores da luz e da paz, voltados para o planeta Terra, que estão conosco o tempo todo, seguindo os passinhos, e aquele ali vai cair, aquele não vai ter jeito, vai ter que voltar para depois retornar para a escola de novo. Sabe, aluno fujão? Somos nós na hora do desespero. E temos aqueles desafetos que construímos ao longo da caminhada. Temos aquelas pessoas com quem realmente ferimos e fomos feridos por elas, e assim estamos vindo encarnação e sai encarnação. Então, se esses amigos, alguns estão no mundo espiritual, eles começam a ter acesso ao nosso desespero. Então, eles terem acesso a isso é pior ainda, porque é uma dor nossa, que era desse tamanho, se torna imensa, porque eles potencializam aquela dor. Eles querem que entremos, sim, em desespero, eles querem que cheguemos a vias de fato, eles querem que realmente a gente saia da vida para ir de novo para aquele grupo que pertencíamos antes de estar aqui. Então, o espírito que é desafeto, que está conosco, eles não nos querem numa vida que nos promove a evolução. Eles querem que nos enterremos em algum lugar do passado com eles, fazendo as mesmas coisas que fazíamos antes, que não tiremos o pé da lama. Então, quando a gente está nesse trampolim, pulo ou não pulo, o melhor de tudo é, se puder, ou se souber de alguém que confie, ou nada, ou uma igreja, qualquer coisa que venha no seu coração, porque vai depender também muito da intuição, chegar na praia e gritar assim, eu preciso de ajuda, e parar para ouvir. Que às vezes a gente pede ajuda ao universo, não confia em falar com ninguém, mas grita de ajuda, mas não cala para ouvir. Porque se calar um pouquinho, alguns segundos, você vai pensar em alguém, ou em algum lugar, ou em alguma coisa. Então, tem que ter, pelo menos, esse minutinho de serenidade para poder fazer alguma coisa por si mesmo. Que nessa hora, só cada um faz por si. Porque quando você tem uma decisão tão doente como essa, que envolve você achar que pode tirar a sua vida. Achar, porque não vai se concretizar. E por mais que alguém, talvez, encarnado, lhe diga isso, não vai acontecer. Se você for ao médico, ótimo. Você vai tomar alguns remédios, mas isso vai ajudar também a que o mundo espiritual negativo tenha maior acesso à sua mente por você estar entrando numa vamos dizer assim, numa vibração mais serena, forçosamente, mas o seu cérebro está lá, ó, e os seus sentimentos estão borbulhando ainda. Acalma aquelas ondas cerebrais, mas a vibração dos sentimentos é forte ainda. Por isso que precisa ser várias coisas, tudo que você puder, tudo que você achar no Google, como faço para vencer esse momento? O que aparecer e você tiver acesso, vá, porque tudo vai lhe dar um pouco de serenidade. E é isso que você precisa, às vezes, para que o espiritual atue.
Então, é muito importante que as pessoas ouçam isso dos lábios de todo mundo, né? Porque se dizer, não, vai, tome banho ali, olha, beba esse chazinho, olha, tome esse medicamento, tem que ser um conjunto de forças que se unam para manter aquele espírito na vida física ainda. E isso pode acontecer. A gente já vê pessoas vencendo momentos dificultosos, né? Muito dificultosos, com alguma fé, a gente chama, né? Eu chamo de fé, porque é confiança em alguma coisa ou em alguém que você tem, nem que seja pouquinho, mas você já pula uma fogueira violenta, né? A gente fala do centro espírita, da igreja, dessas coisas assim, porque nesses lugares é muito fácil você levar a parte da multidão de testemunhas desencarnadas que querem que você realmente saia de cena. Então, nesses lugares, é mais fácil, às vezes, eles serem contidos. Mas tudo vai depender das suas mudanças, porque uma vez que você não muda, esses irmãos, assim que se veem soltos, vão de novo buscar, né? E essas mudanças, às vezes, você não precisa de grandes mudanças, porque a natureza não dá saltos, né? Às vezes, tem aquela frase, né, do salto da fé, se você der um passo, Deus te dá um chão. E muitas vezes a gente fica titubeando em dar esses passos. É um passo, nem são esses passos, é um passo. E eu também percebo que em alguns momentos a gente titubeia em dar esses passos, porque quando a gente vem em busca desse Deus que vem me auxiliar, muitas vezes o que a gente pede para que Deus tire a gente daquela situação. Só que talvez Deus possa entender que aquela situação vai transformar você numa pessoa diferente. Então, muitas vezes a gente acaba se afastando porque de alguma forma sabe que você não vai ter aquilo que você quer. Porque Deus sempre vai dar para a gente aquilo que a gente precisa. Tem uma frase aqui que é de Leon Denis, do livro O Problema Do ser, do destino e da dor. O problema, pode falar tudo, Marisa. O problema do ser, do destino e da dor. É lindo. É maravilhoso. E ele fala o seguinte, ó, o homem constrói o seu próprio futuro. Até agora, na sua incerteza, na sua ignorância, ele construiu as apalpadelas e sofreu a sorte sem poder explicá-la. E é isso mesmo. A gente caminhando torto, igual criança. Criança, quando aprende a andar, você não sabe se ela está bêbada, você não sabe porque ela está lá, né? E vai que vai. E somos nós nessa vida, nessa jornada. Olha que lindo que ele diz na sequência. Não tardará o momento em que, mais bem instruído, penetrado pela majestade das leis superiores, que são essas leis superiores? E não são leis que estão lá longe. Essas leis estão dentro da gente. Estão escritas na nossa consciência. É o que eu falei. Aqui, para mim, já é a malinha. A malinha que Deus já organizou bonitinho, colocou tudo no seu devido lugar e colocou na consciência. Por isso que eu digo, a gente pode aniquilar esse corpo físico, mas as leis continuam lá, porque elas estão impregnadas no espírito. E essa caixa preta, ela é indestrutível. E aí ele fala, penetrado pela majestade das leis superiores, compreenderá a beleza da vida que reside no esforço corajoso. E é uma verdade, precisa ter coragem para viver. É muito desafiador. Mas eu tenho, assim, a certeza de que quando Deus falou vai, porque Ele sabe que a gente ia dar conta. Né? E nos momentos que a gente acha, porque nós achamos que não damos conta, e Ele tem a certeza que nós vamos dar, é a hora daquela criança que quando está andando, ela acha que ela vai conseguir correr já. E aí ele vai estar lá, vamos dar uma paradinha, e se caiu, ele vai lá, dá aqui a mão e vai embora. Vamos dar sequência, né? E aqui saiu e não consigo mais. Pera lá, obrigada, querida. E aí ele fala, reside no esforço corajoso e dará à sua obra um impulso mais nobre e elevado. E às vezes eu acho que a gente se valora por menos. Às vezes a gente se coloca
que a gente não vale nem um quinhão, né? E a gente está valendo arrobas. Eu vejo que é esse exercício que Deus, sabe, sempre tenta trazer a gente para poder buscar. Nós valemos arrobas, arrobas. E aí eu ainda comento aqui um pouquinho, Sandrinha, também com um trecho de Emmanuel, que ele diz para a gente assim, da maneira como a gente está armazenando isso tudo, né? Ele coloca que assim, seja qual for a dor que haja sofrido, lembra-te de que tudo amanhã será melhor, se não engarrafares fel ou vinagre no coração. Então, é assim, nós não trouxemos o fel e o vinagre na nossa malinha, mas pelo nosso livre-arbítrio, muitas vezes, a gente vai tentar juntar ali também, só que isso só aumenta o nosso sofrimento, a nossa dor. Então, o que é importante realmente? A gente ter na nossa malinha aquilo que realmente nos foi dado pelo Pai para essa nossa jornada. Né? E nunca esquecer tantas mãos prestimosas que a gente tem no decorrer dessa nossa viagem. Quantos nos ajudam? Não é só a espiritualidade, porque o nosso Pai mesmo coloca no nosso caminho, como a Má falou, né, recursos e pessoas tão maravilhosos e maravilhosas que a gente pode, com eles, também superar essa dor e jamais armazenar o lado ruim da dor, mas sim aquilo que aprendemos com ela. Evitando realmente que a gente cometa atitudes totalmente desatinadas, né? Para que a gente possa realmente se fortalecer e aprender um pouquinho mais a cada que a gente tem, né? A cada viagem que a gente faz. A Nancy colocou uma pergunta aqui para a gente. Por que a pessoa criada e frequentadora da doutrina espírita comete suicídio? Eu diria para você, Nancy, que somos todos humanos, né? Somos seres humanos, somos alguns de nós, independente da nossa crença, da nossa religião, do que nós acreditamos, do que seja, nós temos momentos de fraqueza, todos nós, né? E quais as consequências que essa pessoa vai enfrentar no mundo espiritual? Depende da situação. Não existe uma resposta assim, quadradinha, certa. O que nós sabemos é que existe uma lei de causa e efeito, existe uma lei de consequências, mas existe também uma misericórdia divina que nenhum de nós consegue abarcar ou compreender ou aplicar de maneira, só Deus, né? E com certeza aquele que mais precisa, o filho que mais precisa de cuidado é o que mais vai ter atenção, mas nem sempre esse filho está de olhos abertos para perceber a atenção que está sendo dada a ele, né, em qualquer momento das nossas vidas. Quer acrescentar, Mar? É porque quando a gente fala assim no suicídio, tem aquela coisa, né, como se fosse a pior das atitudes que um espírito possa tomar contra a vida. E realmente é você tirar a própria vida, né? A vida física, aquela vida que foi dada a você, empréstimo para você viver uma experiência. Né? Mesmo que você receber um papel para fazer no teatro e na hora H você diz, não vou fazer não, e sai no meio da cena. Isso causa um transtorno na cena como um todo, né? Porque aquele personagem resolveu dar fora. Só que é danoso isso, muito danoso, né? A gente sabe que é. Mas, por exemplo, isso que a Nancy perguntou, né? Tanto faz ser espírita, Nancy, ou como qualquer outra escola religiosa, outra filosofia, qualquer outra coisa que a pessoa queira se dedicar na vida como construção espiritual, se ela fizer isso, lógico que vai ter um dano, né? Vocês interromper alguma coisa que veio para lhe dar um determinado crescimento. E você, lógico, volta para o mundo espiritual e pode ser ter mil, como Lina disse, vai tudo depender de toda a sua história. Não quer dizer que todos que tiram a vida vão para o Vale dos Suicidas, todos são já no mesmo momento ali atendidos.
todos atendem o atendimento, nem todos, entendeu? Então, cada espírito, dentro da sua complexidade, vai reagir de uma forma diferente. Então, mas que todos terão todo o atendimento, toda a providência divina em torno de si, terão, porque isso é provido para todos nós, como criaturas divinas que somos. Não é SUS. O SUS quem cria somos nós, né? Aquela falta, aquele pedir socorro e não encontrar é problema nosso, de enxergar, de ouvir, né? Nós não temos ainda essa capacidade. Nós somos tão egoístas até na dor, que a nossa dor nos toma. Então, a gente não pode ouvir nada que venha de fora. E isso é fruto do egoísmo ainda da criatura. Então, a gente vai aprendendo a se liberar aos poucos. Mas suicidas nós todos somos, né, ao longo da vida. Todos nós vamos tirando um pouco da nossa vida devido às atitudes, às práticas, aos pensamentos, aos hábitos. Todos nós vamos. Não tem ninguém que venha para a vida, a não ser, né, a seu tempo Jesus, que nos deu um exemplo assim, porque já era um espírito de escola. Então, até o que a gente comia ou bebia ou se divertia na época já não interessava mais a ele já estava em outro patamar, né? Então, é aquela coisa, mas todos nós vamos nos matando aos poucos. Nós ainda não sabemos preservar a vida de uma forma correta, como deve ser. Às vezes exageramos, como as religiões, né? Não, porque eu sou espírita, você não é? Então você é menos do que eu. Não existe menos. Você tem tal trabalho e eu estou desempregada, então você é mais do que eu. Não, depende do ângulo que se olhe. Então, tudo é muito maior do que os nossos olhos, nossos réis olhos mortais conseguem enxergar. Por isso que o ideal é que qualquer coisa no outro que você ache que não é bom, você reflita aquilo para a sua vida. Ao invés de condenar o outro porque faz isso ou aquilo, você diz sim. E esse meu vício que eu carrego, como está? E esse outro momento meu, que eu também sou insuportável, o que é que eu estou fazendo para me reformular? Para isso serve o outro. O outro serve para a gente amar e serve como nosso exemplo, como vamos dizer assim, o nosso meio de estudo pessoal. Porque o que vai me livrar do suicídio é como eu cuido de mim mesma, do meu mundo íntimo, das minhas emoções, dos meus sentimentos. Então, o que o outro faz com a dele é um problema dele e Deus. E aquilo, às vezes, vai servir para mim de exemplo se realmente eu for já uma pessoa aberta aos exemplos que vêm de fora. E uma das coisas mais dificultosas que nós temos é de sair do orgulho e do egoísmo para dizer assim, não, aquilo que fulano faz é melhor do que o que eu faço. Vou passar a adotar. Isso é a última coisa. A gente nem sei se já estamos nesse patamar. Espero que sim. Pelo menos o pessoal aqui do KSSF está todo mundo assim. Na última bolacha do pacote. No última bolacha do pacote. E olha que não só tem baianos aqui, temos também paulistas, cariocas, gaúchos, temos o Brasil inteiro aqui. Então, mas é difícil, Nancy, é muito difícil. Agora, eu sempre peço a Deus, assim, pelos meus suicídios, né, diários, que realmente, se algum deles eu desencarnar por causa disso, que eu chegue lá e que me dê ouvidos e olhos para ver, e ouvidos para escutar, e dê também a todos que estejam à minha volta, porque eu vou gritar, e eu quero ser ouvida e ouvir. Então, isso só depende dessa relação que a gente trata com o momento do desencarne. Porque não vamos desencarnar e você diz assim, você vai suicidar? Não, mas eu devo estar me suicidando dia a dia. Nesse instante mesmo foi um bolo aqui maravilhoso. Não é? Depois um pãozinho com queijo derretido. Ave Maria! Então, se de repente, né, o meu médico visse isso e dissesse qualquer coisa, mas você sabe, eu não queria nem saber agora. É o momento que é entre mim e o pãozinho. Né? Então, essas mortes, né, que nós fazemos assim, toda hora, instantaneamente, minuto a minuto, a gente deve cuidar. E devemos, e uma coisa que vai realmente nos ajudar a cuidar desses momentos em que estamos nos suicidando, são os momentos em que estamos retomando a vida. Todos os dias, abrir os olhos na carne e dizer, obrigada, Senhor.
Hoje é mais um dia que eu vou tentar me manter viva, me manter saudável, produtiva na vida física. Por favor, me ajudem aí a manter isso, porque não somos ainda capazes, mas temos assim uma multidão de amigos espirituais que torcem, que movem céus e terras quando nós dizemos assim, eu quero. Quando você direciona seu livre-arbítrio para alguma coisa positiva, mesmo que você não consiga concretizá-la na sua. Diz aí a palavra. Assim, completar, né? Sim. Mesmo que você não consiga completar aquele determinado objetivo, aquela determinada intenção, mas só a vontade de fazer, a vontade de contribuir, a vontade de se melhorar, isso tudo já é assim, eles dizem, né? Que é um grande passo. Você imprimir algum empenho na sua vontade. Eu quero, eu gostaria, eu vou me empenhar, mesmo que amanhã voltar tudo para trás de novo. Eu gostaria, mas é assim, diariamente dizer ao universo que você quer viver. Eu quero viver, porque morrer não vai ter jeito. A gente pensa que morre, mas não morre. A gente sai de cena e continua. Então, é isso que eu acho que é morrer, que a gente possa, vamos dizer assim, mudar, ressignificar. Gosto dessa palavra. Eu também. Eu queria complementar aqui, a Marisa falou super bem, assim, na frase da Nancy, que ela fala quais são as consequências que vai enfrentar, né? Que a pessoa vai enfrentar no mundo espiritual. Então, para mim, só tem uma consequência, e de fato nós todos vamos enfrentar, que é conhecer e respeitar a importância da vida. E não importa que tempo isso vai levar. E eu não acho que vai ser no mundo espiritual, vai ser em qualquer lugar que nós estejamos. Vai ser o nosso esforço individual, porque aqui, quando a gente olha para cá, nós também estamos aprendendo a respeitar a nossa vida, respeitar os nossos limites, respeitar o nosso corpo, respeitar as nossas vontades, em detrimento das vontades maiores daquele Pai que nos ajuda, que nos guia, que nos orienta. Respeitar aqueles que estão conosco. Respeitar aqueles que estão conosco. Então, quando eu olho para isso, esse é o grande movimento, né? Marisa trouxe uma coisa muito bem, assim, o que é suicídio? André Luiz, quando ele desencarnou, e foi falado para ele que ele desencarnou porque ele era um suicida, ele, como eu, suicida, né? Era um médico, cuidava das pessoas, tinha... Então, assim, a visão tão pequena que nós temos da vida, na verdade, nem é da morte. A morte, para mim, né? Eu só preciso entender esse processo de lá para cá. Mas o que eu quero entender mais é de como viver, de como saber viver. Porque eu acho que esses são os movimentos que cada um escolhe um caminho. Talvez a pessoa escolheu também o suicídio e ela também vai aprender a respeitar essa vida por esse caminho, né? Então, toda vez que a gente escolhe esses caminhos, as consequências vai ser o aprendizado da valorização da vida em toda a sua dimensão. Eu também concordo. Lindo. Porque, não, só complementando lá, todos nós temos aquele tempo limitado aqui, né? Então, de que maneira que eu vou melhor viver isso tudo? Né? Independente, a nossa viagem tem o seu tempinho. Então, como eu vou pegar melhor tudo aquilo que eu estou tendo aqui nesse momento? Como a Sandrinha falou, Marisa, tudo, respeitando, não só a mim, as minhas vontades, respeitando o Pai, respeitando aqueles que estão conosco e caminhando alegremente. Não é fácil a gente encarar as dificuldades que aparecem para a gente. Só que se a gente se deixar consumir por elas, é muito mais difícil a gente caminhar. Então, quando a gente fala
eu estou passando por uma situação, eu vou me entregar a ela ou eu vou lutar para sair dela? De que maneira que eu vou sair dela? Recursos nos são dados. E como eu encaro isso? Eu vou encarar como um aprendizado ou eu vou encarar como realmente a dor que vai encher o meu potinho lá com fel? E essa é uma coisa assim, todos nós que passamos por momentos de doenças ou o que for, de que maneira eu vou encarar essa doença? Me colocando para baixo, ai, estou doente, estou ruim, estou isso, aquilo, ou assim, qual aprendizado que eu vou ter disso tudo? Qual o amparo que eu estou tendo? Quais os recursos que ele está colocando aqui para mim nesse momento para que eu saia dessa situação? É isso que eu tenho que enxergar, né? Então, é o valorizar a vida. Mesmo diante de todas as dificuldades, a gente tentar achar ali aquele melhor pontinho, que às vezes está tão obscuro porque a gente está cego, surdo, né? Mas achar que ali sempre tem aquela ponta que vai nos impulsionar a seguir de uma maneira diferente. A gente encarar essa vida e ser agradecido até. Chega um momento que a gente chega até a ser agradecido por essas dores que a gente passou, que nos trouxeram ainda mais vontade e mais alegria de viver e de estar nessa viagem aqui que a gente está. Bênçãos disfarçadas. Exato. Acho que já estamos chegando aqui, indo para o final, mas eu queria trazer uma coisa que Kardec pergunta no Livro dos Espíritos: qual é o objetivo da nossa encarnação? Para entendermos bem isso, né? Para que a gente está aqui? Então, os espíritos dizem o quê? A encarnação é uma forma de chegar à perfeição. Como é que você chega nessa perfeição? Para alguns é expiação, não é? Ainda a gente está no processo em que temos que sofrer as vicissitudes da existência corporal como expiação, ou para outros como missão. Se estamos aqui tentando reparar algo que tiramos do lugar lá atrás, a gente vai ter de alguma forma, de acordo com a malinha que né, conforme a Sandra falou ali, que Deus arrumou a mala, a gente vai ter uma certa consequência aqui. E outra coisa é um outro fim da encarnação, pôr o espírito em condições de suportar a parte que lhe toca na obra da criação. Imaginem a obra da criação, né? Hoje a gente está falando o quê? Na nossa posição aqui, o que a gente está criando? Malemar, nossa vidinha, nossa família, mas imagina o que é criação na visão de Deus, na visão de Deus nem dá para ter ideia, mas no Jesus, por exemplo, que era, né, foi colocado aí responsável pela criação de planetas, pela direção de planetas, não só o nosso, mas outros também. Então, a coisa é muito maior do que a gente pode imaginar. O Espiritismo traz essa abertura da mente para a gente. E isso, essa visão do futuro, que é tão bela, que é de uma felicidade no futuro, é o que vai sustentar a gente a atravessar esses momentos de aprendizado que a gente está passando. Ninguém aqui está falando que é fácil, ninguém aqui está falando que a dor não exista. Ela existe, mas ela tem um propósito. E entender isso que eu acho que vai nos dar força de lidar com ela no dia a dia, porque senão, eu acho que se a gente não vê o propósito dela, aí fica, né, fica essa dor insuportável mesmo, que não tem nem por que existir na minha vida, e eu não quero lidar com ela, mas se eu vejo que há um propósito nela, que vai me fortalecer, que vai me trazer uma lição, que vai me fazer mais capaz, aumentar a minha capacidade, a minha habilidade de fazer, de eu me colocar na posição que me cabe na criação. Acho que isso é divino. Eu estava lembrando, Lina, que eu gosto dessa frase, assim, que Deus dá o frio conforme o cobertor. Porque a gente tem também, às vezes, a ideia de que a dor, o mal que a gente passa, o que a gente sofre, é alguma coisa que colocaram na gente, entendeu? Não, eu não merecia isso, eu mereci não sei porquê, e me deram essa dor para eu passar por ela e sofrer com ela, né? Então, a gente não vê a dor lição. E também a gente não vê de que a gente não vive nada
que não seja responsabilidade nossa, né, viver, né, sempre vivendo as consequências dos atos mal feitos, porque a gente justamente aprende a ser bom assim. Se fosse uma coisa gratuita que botasse em nós, a gente jamais aprenderia. Olha que a gente demora para colar A a gente lição, viu isso em Joana hoje, não é? não Joana, é? A gente não cola logo a lição. Então, quando você vive aquilo e começa a ter noção da sua responsabilidade sobre aquilo, aí você só acelera o passo. Mas é difícil a gente entender e a gente sempre sofre. Olha, Deus colocou em mim essa doença. Deus fez a minha casa, deixou minha casa cair. Olha, Deus deixou eu não ter dinheiro como eu queria, entendeu? Sempre é o pobre do Deus que está aí só para... Pobre não, né? Ainda bem que ele não é pobre, que ele é danado de inteligente e amoroso acima de tudo e sabe que somos essas crianças mal criadas. Mas todo esse sofrer que a gente fala, nessas dores que a gente fala, que não são na realidade as bênçãos disfarçadas, porque se não tivesse elas para poder a gente encontrar o caminho do meio, ainda seria mais desastroso. Mas eu gosto disso, Deus dá o frio conforme o cobertor, porque a gente nem aguentaria passar tudo que merece, nem aguentaria trazer numa encarnação todas as consequências para serem vividas aqui. Então, a gente vem com uma quantidade de experiência a viver que dê para suportar. E mesmo assim, às vezes, a gente teima que não está aguentando e ou tira a vida ou começa a juntar outras, né? E às vezes os espíritos dizem que tem determinadas dores e sofrimentos que estamos vivendo e não dando conta, e às vezes criando novos, que muitas vezes a gente tem que sair da existência mais cedo para poder não ficar repetindo demais os erros e acumular muito mais dor e sofrimento. Então, a gente é tirado. E a gente vê, às vezes, processos de doenças, de coma, de que as pessoas ficam, às vezes, até uma idade avançada, vivendo aquele processo, e a gente diz assim, por que não morre logo? Por que não vai logo embora? E a gente também não sabe por que aquele processo, às vezes, é extenso, para poder realmente a pessoa estar ali quietinha, vivendo e usufruindo daquele momento em que ela pode olhar o seu passado face a face, pode elaborar planos, às vezes, para numa nova existência ser mais produtivo. Então, está tudo muito no lugar. E a única coisa que a gente tem que guardar no coração, que sai do lugar, é a covardia de viver. Ah, não, a minha dor é tão grande que eu não tenho coragem, não. Todas as dores são para para aquele que sofre, é uma dor grande. E muita gente, se a gente for olhar nesse momento que acha a nossa maior do mundo, olhe as dores do mundo. Olhe as pessoas que estão fazendo determinadas coisas muito produtivas e sofrem dores atrozes, não só físicas, como emocionais. Então, às vezes, não, eu quero me matar porque eu apanhei quando criança. E tem um outro que também se mata porque não teve quem batesse quando criança. Então, o fato de ter a falta disso ou daquilo não é motivo para deixar de viver. Porque somos tão insatisfeitos que nunca vamos ter tudo na sua completude. Então, olhe para a sua vida e diga, bom, essa é a minha experiência, eu estou no teatro da vida, foi esse o papel que me coube. E eu quero ganhar o Oscar dessa porcaria, dessa peça, dessa temporada. Deixa eu aproveitar essa temporada. Então, estou no KSSF. Ai, que maravilha. Vamos aproveitar essa temporada e olhar a diversidade de carismas, né? Como diz Hermínio não, Joana, e saber que o espírito é um só. O espírito ele tem o mesmo objetivo. Ele vive a vida do jeito que ele quer, mas o objetivo a alcançar é o mesmo. Então, olhar esse mundo de meu Deus, com toda essa diversidade de opinião, de comportamento, de modo de encarar a vida, de responder a perguntas e dizer qual é o meu estilo, no que é que eu vou me formar nessa encarnação, aproveitar que ainda estou assim com essa idade, né, com muito ainda a viver, né? Não é? O que é que eu posso fazer que seja o meu estilo? Porque se eu fizer alguma coisa sabendo como os outros fazem e criar um estilo e um tempo para mim, isso vai marcar em mim, porque eu vou chegar no mundo espiritual e eu tomei essa decisão.
eu não copiei de ninguém, eu não fiz porque me mandaram, eu não fiz porque me faltaram. Eu fiz porque decidi criar um estilo de responder à vida. Seja a paulada, seja o que é bom, seja o que me faz feliz, seja o que me faz infeliz, mas eu criar um estilo próprio de responder a isso. Agora, se é errado para os outros, problema dos outros. Se é certo, problema dos outros. Né? E que isso sirva, se servir para mim, já está bom demais. Então, esse é o grande lance. Agora, que não seja uma coisa que eu crie um estilo para mim, maltratando alguém, pisando adiante. Né? Se não for assim, vai estar ótimo. Então, esse é o nosso papel. E é um papel difícil, não é muito fácil. Mas se a gente fizer isso juntos, como a gente vem fazendo, um reproduzindo para o outro alguma coisa, eu acho que a gente vai chegar lá, não suicidas, pelo contrário, de mãos dadas, felizes, dizendo qual é a próxima. Queremos outra peça dessa, né? Outro filme desse para viver. Né? Você falou uma coisa, Amar, tão bacana, e que, para mim, assim, é um reflexo da nossa proposta aqui. A gente entender que juntos sempre seremos mais fortes. Então, que todos os momentos que aquela pessoa, ou que nós mesmos nos sentimos sozinhos, e que não, eu estou me sentindo tão sozinho, eu não sei para onde ir. Invariavelmente, todas as vezes em que eu me senti assim, e eu fiz uma prece, não foi uma hora, muitas vezes foi no minuto seguinte, se abriram portas, pessoas me ligando, um estranho na rua me dando um abraço gratuitamente, por incrível que possa parecer. Então, o que eu quero dizer é que tem aquela historinha, né, daquele pastor que caiu na água, e aí foi dado para ele um bote, ele falava, não, Jesus vai me salvar. Foi dado para ele a boia, Jesus vai me salvar. Foi dado para ele um helicóptero com um bombeiro estendendo a mão, ele, não, meu filho, Jesus vai me salvar. Ele morreu. E a primeira coisa que ele foi lá é tirar satisfação com Jesus. Jesus, eu sempre te segui, na hora que eu mais precisei de você, eu me vi sozinho. Você, meu amigo, eu mandei até um helicóptero para você. E você não estava pronto para olhar, né? E eu percebo que, assim, se você hoje se sente sozinho, se seus pensamentos têm uma ideia de tirar a sua vida e que você não está conseguindo dar conta, não seja super-herói. Vá buscar ajuda. Vá buscar ajuda numa igreja, num centro espírita, com um amigo, até aquele inimigo, aquele chato. Vá buscar ajuda. Porque quem não estará, chora, não mama. Exatamente isso. Porque Deus estará em todos os locais para poder te acolher. É isso. E eu só encerrando, que a gente também já está no nosso tempo curto, eu lembro muito quando eu vim aqui, antes mesmo de começar a frequentar a casa, quando eu vinha visitar minhas filhas, eu assisti uma palestra do seu Carlos Ferreira. Seu Carlos Ferreira. Beijo, seu Carlos. É o fofinho da gente. E eu lembro muito do quanto ele pedia para nós, que já temos um pouquinho deste conhecimento, termos também o olhar para com o nosso próximo, para que a gente saiba também enxergar aquele próximo que está com dificuldade, não está ainda apto a falar, mas que nós possamos sentir que ele tem essa necessidade e nos colocarmos à disposição dele. Né? Eu lembro muito quando ele falou nessa palestra isso. Então, eu sinto assim, olha a responsabilidade que nós aqui, ainda pequenos que somos, mas conhecedores dessa doutrina temos, em olhar para o nosso próximo com os olhos do amor, para que a gente veja as dores que estão passando e que nós possamos ser, sim, esses seres capazes de estar ali ajudando, não só vendo um lado difícil, mas estar ali estendendo a mão para esse irmão, que muitas vezes muitos não estão vendo e que é nossa responsabilidade, enquanto pouquinho conhecedores dessa doutrina, estender a mão para o nosso próximo.
É uma gratidão imensa aqui para todos que estiveram conosco, participando. Alessandra, Rosana, Lene, Nancy, Sônia, Maria Goldstein, o pessoal que está aí no centro, né? Renê, Estela, Estelinha, Ivonete, Nuno. Um grande abraço para todos.